Nesse mês de janeiro, o desafio é pregar no livro de Deuteronômio, e eu quero convidá-los a abrirem suas Bíblias em Deuteronômio, capítulo 29. O livro de Deuteronômio é o quinto livro da Bíblia, é o último livro que foi escrito por Moisés, e esse livro foi no último ano dos 40 anos que eles ficaram no deserto, e foi a preparação para que eles pudessem possuir a terra da promessa, entrarem em Canaã. E esse livro é um livro que traz alguns discursos de Moisés e algumas... Ele também reafirma, né, os mandamentos do Senhor e as leis que foram instituídas sobre o povo de Israel. Então, além dele ser uma preparação para a entrada da terra da promessa, ele também é um texto que reforça a aliança de Deus com o povo de Israel, né? Com o povo da linhagem de Abraão, Isaque e Jacó, Israel. E o livro de Deuteronômio é um livro que desafia o povo de Israel a viver essa aliança com Deus. Desafia o povo de Israel a andar em obediência, que desafia o povo de Israel a não olhar para os lados. Se nós olharmos para o livro de Deuteronômio e observarmos o nosso contexto de vida hoje, nós achamos algumas coisas muito pesadas, né, muito duras, né, alguns conceitos que são ensinados aqui por Moisés, né, inspirados por Deus, Deus manda Moisés falar, nós achamos muito pesado, mas era uma necessidade. Se nós compararmos a lei que foi instituída por Moisés com as leis dos povos vizinhos e com as leis das nações que eles iam ter que dominar em Canaã, nós vamos perceber que havia toda uma singularidade, né? A primeira coisa é de um único Deus, um Deus único, né? Sair de dentro de um contexto politeísta, de vários deuses, onde tem um único Deus, e um único Deus que quer ser adorado por seu povo e abençoa o seu povo, guardando, protegendo e dando e mostrando, dando promessas para esse povo. Então são vários discursos, é o último ano do povo antes de entrar na terra da promessa. Então são vários discursos aqui dentro do livro de Deuteronômio, e tem algumas afirmações de lei, né? Outras leis são incluídas aqui nesse último momento, onde Moisés reforça a aliança do povo de Israel com Deus e desafia o povo de Israel a andar em obediência à palavra de Deus. E fecha-se então a Torá, né? Ou seja, os 5 primeiros livros, em que esses 5 primeiros livros que se torna a parte essencial do povo de Israel. O povo de Israel depois se desvia, né, irmãos? Várias vezes se desviam, né? O coração deles não é íntegro. O próprio Moisés, se você for ver no capítulo 9 de Deuteronômio, deixa eu ver aqui se eu estou certo, Moisés chama a atenção do povo. Eu estou fazendo essa introdução, irmãos, para depois nós entrarmos aqui no texto que eu estarei lendo com vocês. Moisés chega para o povo, chega a dizer lá no capítulo 9, versículo 6, diz assim: sabe, pois, Deuteronômio 9, versículo 6, diz assim: sabe, pois, que não é por causa da tua justiça que o Senhor teu Deus te dá esta boa terra para possuí-la, pois tu és povo de dura cerviz.
Olha o que Deus fala para o povo. Né? O povo está para entrar em Canaã, está para possuir a terra da promessa que foi prometida a Abraão lá atrás. Né? Eles passam 40 anos ali no deserto por culpa deles mesmo, dos pais deles, né? Que não creram que poderiam possuir, não creram em Deus, não confiaram bastante no Senhor. E agora Deus fala para eles, através de Moisés, o seguinte, ó: não é por causa da justiça de vocês, não. Não é porque vocês são bons, não. Não é porque vocês estão andando corretamente, não. Não, não é não. Porque vocês são povo de dura cerviz. Vocês são pessoas que não obedecem. São pessoas que erram e continuam errando. Não é por conta da justiça de vocês. Então é por quê, irmãos? É por graça. É por amor. Deus resolveu na sua eternidade amar um povo e se manifestar a esse povo, mesmo esse povo sendo de dura cerviz. E através desse povo fez uma promessa, que dali sairia um, que viria mudar o homem, ou mudar os seus eleitos, ia transformar os seus eleitos. Só que agora a transformação não seria externa, a transformação seria interna, porque a aliança agora, ela estaria gravada no coração. As tábuas da lei agora, as leis do Senhor, estaria marcada no coração. Então a primeira coisa que eu quero ressaltar aqui desse livro, que é um reforço e uma advertência ao povo de Israel a andarem na palavra, a andarem em aliança com Deus, é que eles não conquistaram isso porque eram pessoas boas. Eles conquistaram porque Deus foi misericordioso e gracioso. Deus amou esse povo, mesmo sem esse povo merecer. Talvez você fale assim: pastor, é verdade, irmãos. E a mesma coisa acontece comigo, com você. Nós não merecíamos gozar da presença de Deus. Mas por sua infinita misericórdia, por seu infinito amor, Ele quis se manifestar a cada um de nós. E isso, irmãos, é graça. É graça, Deus te ama. É graça, irmãos. É graça. É a graça de Deus se manifestando a mim, se manifestando a você. É graça. Não é porque somos bons, não somos perfeitos, não somos, mas Deus resolveu se manifestar a nós, através de seu Filho chamado Jesus Cristo. E o interessante, irmãos, que Ele não só se manifesta, mas Ele é um Deus que cuida. Meu Deus, irmãos, Deus, Ele se manifesta, mas Ele ainda cuida do seu povo. E nessa noite eu queria falar com você sobre isso, sobre esse Deus que cuida, esse Deus que cuida. E o interessante é que esses versículos que nós iremos ler, a meu ver, né, no capítulo 29, de 1 a 9, talvez seja o resumo de todos os ensinos que Moisés está trazendo aqui no livro de Deuteronômio. Ele resume assim, nesses 9 versículos, ele resume talvez todo o discurso deste livro. E eu vejo nesses 9 versículos o cuidado de Deus e o que Deus espera do seu povo. O cuidado gracioso de Deus e a expectativa que Deus tem do seu povo. Vamos ver aí esse texto?
Deuteronômio 29, versículo de 1 a 9. São estas as palavras da aliança que o Senhor ordenou a Moisés fizesse com os filhos de Israel, na terra de Moabe, além da aliança que fizera com eles em Horebe. Então a primeira coisa aqui que eu quero mostrar para você, o texto nos fala que era uma aliança, e essa aliança, irmãos, era de Deus para com o seu povo, e Deus esperava uma resposta desse povo. E aí Moisés começa dizendo, chamou Moisés a todo Israel, versículo 2, e disse-lhe: tendes visto tudo quanto o Senhor fez na terra do Egito, perante vós, a Faraó e a todos os seus servos e a toda a sua terra? As grandes provas que os vossos olhos viram, os sinais e grandes maravilhas? Porém o Senhor não vos deu coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir, até o dia de hoje. Eu entendo, irmãos, que Moisés, aqui nesse texto, ele está dizendo, vocês passaram todo esse tempo e não entenderam muito bem até o dia de hoje, porque hoje vocês serão desafiados a entender esse propósito. Vocês estão sendo desafiados a entender qual é o propósito de vocês serem o povo escolhido. Qual é o propósito dessa eleição? Qual é o propósito de ser povo de Deus? Então vocês vão entender isso. Talvez vocês não tenham entendido, vocês não entenderam. Deus o Senhor não deu coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir, até o dia de hoje. E aí no versículo 5 e 6 ele diz: 40 anos vos conduzi pelo deserto, não envelheceram sobre vós as vossas vestes, nem se gastou no vosso pé a sandália. Pão não comestes, e nem bebestes vinho, nem bebida forte, para que soubesses que eu sou o Senhor, o vosso Deus. Quando vieste a este lugar, Sion, rei de Esbom, e Og, rei de Bazã, nos saíram ao encontro à peleja, e nós os ferimos. Tomamos-lhes a terra, e a demos por herança aos Rubenitas e aos Gaditas, e a meia tribo dos Manassesitas. Aí no versículo 9, fecha dizendo: guardai, pois, a palavra desta aliança, e cumpri-as, para que prospereis em tudo quanto fizerdes. Amém? Esse é o texto, irmãos. Irmãos, diante desse texto, quais são as lições que nós podemos tirar para a nossa vida? Se nós olharmos os 40 anos do povo de Israel no Egito, nós vamos perceber nesses livros aqui, de Êxodo a Deuteronômio, nós vamos perceber Deus se revelando a um povo, amém? E esse povo não dando credibilidade ao que está sendo revelado a ele. Um povo de dura cerviz. Deus envia mandamentos, Deus envia leis, e esse povo a todo momento tem que ser lembrado dessas leis, porque de tempos em tempos esse povo se desviava. Então, se nós olharmos o texto, talvez a gente fale assim: esse povo era um povo ruim, como que pode?
Eles viram os grandes milagres, não é isso, irmãos? Eles viram os grandes prodígios. Eles viram o mar se abrir. Eles viram o alimento cair do céu, o maná, irmãos. Deus não deixou faltar nada. E esse povo era um povo de dura cerviz. De tempos em tempos esse povo estava murmurando. De tempos em tempos esse povo estava falando mal contra Moisés, contra Arão. Estava falando mal contra Deus. E eu percebo, dentro desse contexto desse povo, em que Deus algumas vezes pensou até em destruir esse povo. Destruir o povo. Moisés ora, intercede pelo povo. Mas o que eu percebo é a graça de Deus para um povo de dura cerviz. Eu percebo o cuidado de Deus. Porque, irmãos, por mais que esse povo se desviasse do Senhor, a história, ela ia se cumprir. Por mais que esse povo murmurasse contra Deus, a história, ela não estava à deriva. Por quê? Porque quem está escrevendo a história é o próprio Deus, amém? É o próprio Deus, irmãos. Muitas vezes nós temos visto aí tantas coisas acontecerem, não é verdade? No cenário político, cenário econômico, em todo o contexto aí da vida humana, e às vezes a gente fica meio preocupado, desesperado. E um desses dias eu estava assim, sabe, irmãos, com o coração apertado, tantas coisas acontecendo, tantas coisas mexendo comigo no âmbito político, econômico, né? Tantas coisas, e eu preocupado demais. E Deus deu uma palavra ao meu coração dizendo o seguinte: quem reina sobre a sua vida sou eu, rapaz. Você não precisa da política, você não precisa da economia. Quem reina sobre a sua vida sou eu. Irmãos, então quem reina sobre nós é o Senhor, independente da circunstância e da situação que estamos vivendo, amém? Nós temos um Deus que reina sobre nós, um Deus que é o Senhor da história e que está no controle de tudo e de todas as coisas. Então eu vejo a graça de Deus, ou melhor, dentro desses livros eu percebo um povo de dura cerviz, mas um Deus gracioso que cuida desse povo. Pastor, o que tem a ver isso com a minha vida? O que tem a ver isso com a sua vida? O que tem a ver isso? Como que nós podemos tirar lições para a nossa vida? Eu gosto muito de ser mais prático, sabe, irmãos? Quais são as lições que podemos tirar para a nossa vida desse texto? Dessa história, em especial desses 9 versículos. Eu quero dizer para você nessa noite, irmãos, que o Deus que cuida é o Deus que nos libertou. Se você olhar nesses versículos 2 e 3, o que Moisés está chamando a atenção daquele povo? Está chamando a atenção a perceber o que Deus fez por eles. E o que Deus fez por eles? Deus os libertou. Eles eram escravos no Egito. Eles estavam num cativeiro, eles estavam debaixo de um jugo, debaixo de um peso, eles estavam debaixo de uma outra nação, e Moisés diz aqui, versículo 2, chamou Moisés a todo Israel e disse-lhes, tende visto tudo o que o Senhor fez na terra do Egito, perante vós, a Faraó e a todos os seus servos e a toda a sua terra, as grandes provas que os vossos olhos viram e os sinais e grandes maravilhas. Ou seja, Moisés, através de Deus, é claro, Deus falando através de Moisés, está dizendo o seguinte, prestem atenção, esse Deus que cuidou de vocês até o dia de hoje, foi o Deus que libertou vocês, que tirou da escravidão do Egito.
E qual é a lição para a minha vida e para a tua vida? Abençoado e abençoada de Deus. Eu quero dizer que esse mesmo Deus que libertou Israel é o Deus que nos liberta. É o Deus que te libertou. Se você recebeu a Jesus Cristo como Senhor da sua vida, não só como Salvador, tá, irmãos? Tem muitas pessoas que têm dito o seguinte: Jesus me salvou. Amém. Amém. Mas essa salvação, irmãos, ela traz um senhorio. E trazendo esse senhorio, eu que fui salvo por Jesus, eu tenho que ver Jesus como meu Senhor. Ele não é só Salvador, Ele é Senhor. Porque se Ele for só Salvador, eu vivo do jeito que eu quero. Eu vivo da forma que quero. E a partir do momento em que nós encontramos com Cristo Jesus, as coisas velhas passam e eis que se faz novas. Por quê? Porque fomos libertos da escravidão do pecado. A vida do povo de Israel, irmãos, tipifica, ou melhor, aponta para o que iria acontecer com a igreja hoje. Assim como o povo era rebelde e se perdia, muitas vezes também nós nos perdemos. Nós temos a dificuldade de focarmos naquilo que é importante. Nós nos distraímos com muitas coisas, mas graças a Deus por Cristo Jesus, que veio a este mundo e morreu na cruz do Calvário, no meu e no teu lugar. Graças a Deus que Ele pagou um alto preço por nós, irmãos. E foi por meio de Cristo Jesus que nós fomos libertos. E quando nós olhamos para o que Deus fez por nós em Cristo Jesus, irmãos, nós temos que olhar para Jesus como Senhor, porque agora nós temos um padrão para seguirmos, e esse padrão não é mais o meu coração. Esse padrão não é mais a forma que eu vejo o mundo. O padrão agora é Cristo Jesus. Jesus me libertou. E isso tem que trazer alegria ao meu coração. Então, se nós olharmos para esse texto, o que eu percebo é que esse Deus que cuida é o Deus que liberta. E esse Deus que liberta, Ele se manifestou a mim e a você através de Cristo Jesus. E eu quero dizer para você, abençoado e abençoada de Deus, que se você teve um encontro com Cristo Jesus, você é um liberto para a glória do Senhor, amém? E eu quero ler alguns textos com você. Abra sua Bíblia em João. Tu fala assim: pô, pastor, eu sou liberto de quê? Eu vou te mostrar. João capítulo 8. Vamos ler aí o versículo 34 e o versículo 35. João capítulo 8. Jesus Cristo conversando com os judeus, nesses versículos aqui, eles estão debatendo sobre o Cristo, né, o Filho de Deus, sobre quem Ele era. E quando chega aqui no versículo 34 do capítulo 8, ele diz assim, replicou-lhe Jesus, versículo... Vamos ler do versículo 31, diz assim, disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele. Entendeu? Alguns judeus creram nele, creram que ele poderia ser o Messias. Só que, quando eles creem, Jesus os desafia.
a realmente viver uma vida em conformidade com aqueles que tiveram um encontro com Cristo, amém? E aí olha só o que Jesus diz para ele, ó. Versículo 31, disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Eita! Eles creram em Jesus, mas para ser um verdadeiro discípulo tem que permanecer na palavra. E aí Jesus continua, olha só, responderam-lhe, somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém, como dizes tu, sereis livres? Aí Jesus no versículo 34 diz, replicou-lhes Jesus, em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. Aí no versículo 35 e 36 diz, o escravo não fica sempre em casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não adianta acreditar em Jesus se nós não estamos em sua palavra, amém, irmãos? Porque só estando na palavra é que somos discípulos. Jesus, certa vez, ele diz, aquele que tem as minhas palavras e as guarda, este é o que me ama, será amado por meu Pai, e eu também o amarei. Então, há uma condição, Deus se manifesta ao seu povo, Deus vem ao nosso encontro, e a nossa resposta é a permanência na palavra, é a gratidão pelo que Deus fez, não que seremos perfeitos, amém, irmãos? Mas o desejo de querer viver a palavra. Quando Moisés chama esse povo de dura cerviz a ter uma aliança, Moisés sabia, você vai ver se você ler o contexto aqui, que eles mais na frente iam pecar de novo, iam errar. Mas por que então Moisés fala isso? Porque o desejo do coração desse povo, irmãos, teria que ser um desejo de querer andar segundo a vontade de Deus, andar segundo a aliança. Então nós precisamos entender que Jesus, aquele que se encontrou com Jesus, esse foi liberto do pecado. O pecado já não tem mais domínio. Não tem mais domínio. O apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 7, ele diz assim, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal sempre está na frente. Aí ele diz, miserável homem que sou, quem vai me livrar do corpo dessa morte? Aí ele chega dizendo assim, graças a Deus, por Cristo Jesus. E quando chega no capítulo 8, versículo 1, ele diz, agora pois nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, pois nós não vivemos mais pela lei da carne do pecado, mas vivemos agora pela lei do Espírito da vida. Porque a partir do momento em que nos encontramos com Cristo, nós temos a presença de Cristo em nós, que nos regenera e que muda a nossa forma de pensar e de agir. E o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 12, ele diz, rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ou seja, a partir do momento que eu me encontro com Cristo, Cristo se torna o meu Senhor e eu quero andar segundo a sua vontade. Eu tenho a consciência do que Deus fez por mim em Cristo Jesus. Eu luto para viver uma vida que glorifique o nome dEle. Ah, pastor, eu vou conseguir? Eu vou errar? Eu vou andar corretamente sempre? Não, a gente vai errar. Mas a questão toda, irmãos, e eu gosto muito de ressaltar isso, a partir do momento que nós encontramos com Cristo Jesus, lá em Provérbios diz que a vida do salvo, a vida do povo de Deus é como a luz da aurora.
ela vai clareando, 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 até ser dia perfeito, amém? O apóstolo Paulo pega esse texto de Provérbios e usa lá, no texto também dizendo sobre isso, que a nossa vida é como a luz da aurora, a vida do servo de Deus. Não quer dizer que seremos perfeitos, amém, irmãos? Mas João está dizendo que a vida do servo, daquele que se encontrou com Cristo, não é uma vida de pecado, mas ele tem a possibilidade de pecar, porque ele já foi liberto do pecado, por Cristo Jesus, mas há a possibilidade de pecar. E se há uma possibilidade de pecar, ou seja, o pecado na vida do crente tem que ser um acidente, não pode ser algo natural e normal. Nós estamos vivendo um tempo aí da teologia liberal, nós temos vivido um tempo aí que você faz o que você quiser, Deus é o Deus de graça, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Isso é uma mentira do diabo, irmãos. Né? A Bíblia fala isso, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Por quê? Porque Deus nos tocou através de Deus e nos deu a presença dele em nós, amém. Mas não é porque superabundou a graça que você vai pecar mais e mais para manifestar mais graça na tua vida. Quem está entendendo, diga amém. Não é isso. As pessoas torceram o texto e falam o seguinte: você vive do jeito que você quiser. Isso é uma mentira do diabo. Nós não fomos chamados para viver uma vida do jeito que a gente quer. Nós fomos chamados para viver uma vida de libertos, que glorifica o Senhor, amém? E que expande o reino de Deus sobre a face da terra. Nós fomos chamados para viver uma vida para a glória de Deus, como servos do Senhor. E aí tem vários textos. Colossenses capítulo 1, versículos 13 e 14, olha o que esse texto diz. Colossenses, como é que está o nosso horário aí, irmãos? Colossenses capítulo, rapaz, o horário já avançou. Colossenses capítulo 1, versículos 13 e 14, diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e a remissão dos pecados. Deus nos libertou. Se nós olharmos o texto de Efésios, você voltar aí um pouquinho aí, a tua Bíblia, Efésios capítulo 2, olha o que o apóstolo Paulo diz aqui em Efésios também, irmãos. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. O Deus que cuida é o Deus que te libertou. Mas esse Deus que cuida e que nos libertou é o Deus também, irmãos, que nos ama e que supre as nossas necessidades. Olha o que diz aí, olha o que Moisés faz o povo lembrar. Olha aí no livro de Deuteronômio. Olha o que Moisés fala a partir do versículo 5, olha só, ele diz assim, 40 anos vos conduzi pelo deserto, não envelheceram sobre vós as vossas vestes, nem se gastou no vosso pé a sandália,
O pão não comestes, e não bebestes vinho, nem bebida forte, para que soubesses que eu sou o Senhor vosso Deus. O que Moisés está querendo instruir ao povo? Ele está dizendo, ó, Deus libertou vocês, esse Deus que cuida de vocês, é o Deus que te libertou, lá do Egito, mas é o Deus também que cuidou das suas necessidades, aonde as sandálias dos pés não se rasgaram, não acabaram, aonde as vestimentas estavam perfeitas. Vocês não tiveram pão, mas tiveram maná. Vocês não tiveram vinho, mas tiveram a água para saciar. Irmãos, o que isso significa? O que Moisés está fazendo esse povo lembrar? Está fazendo esse povo se lembrar que esse Deus que libertou, esse Deus que libertou é o Deus que cuidou desse povo e providenciou tudo aquilo que eles necessitavam. E eu queria dizer isso para você, abençoado e abençoada do Senhor. Esse Deus que nos libertou em Cristo Jesus é o mesmo Deus que cuida de você e que supre as suas necessidades. Eu tenho visto muitos servos de Deus murmurando, sabe, irmãos? O camarada às vezes tem a casa dele, o cara tem o carro dele, o cara tem a família dele, a pessoa tem tudo. Talvez não é de alto padrão, né, como o conceito cultural à nossa volta, mas o cara tem. Mas o cara está reclamando pelo que não tem, quando era para ser grato pelo que tem. Você compreende? O que Moisés está chamando a atenção desse povo é: Deus supriu a necessidade de vocês durante 40 anos. Vocês não precisaram comprar sandália, vocês não precisaram comprar roupa, vocês não precisaram comprar pão, porque Deus supriu as necessidades de vocês. Irmãos, e se nós formos atentos aos mínimos detalhes, nós vamos perceber que Deus tem suprido as nossas necessidades em Cristo Jesus. Salmo 37, abra sua Bíblia aí rapidinho, Salmo 37. Salmo 37, a partir do versículo 21, diz assim: o Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. Se cair, ele não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Eu fui moço, e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Abençoado e abençoada de Deus, o Deus que liberta é o Deus que supre as nossas necessidades. Jesus, chamando a atenção dos seus discípulos, lá no capítulo 7 de Mateus, ele diz: se vocês são maus, sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus vos dará boas coisas. Deus supre as nossas necessidades. E nessa noite, irmãos, assim como Moisés fez com o povo de Israel, trazendo à memória deles o que Deus fez, eu queria trazer à sua memória isso também. Esse Deus que cuida, que te libertou, é o Deus que supre as suas necessidades. É o Deus que supre as suas necessidades. É o Deus que tem cuidado de você. É o Deus que tem cuidado da sua família. Por isso que eu gosto do Salmo 23. O Salmo 23 diz: o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. E eu não sei se você sabe o contexto do Salmo 23, né? Davi tinha saído, né? Estava sendo perseguido pelo próprio filho, tinha largado o reino. E Davi fala: o Senhor é o meu pastor e nada vai faltar. Ele chega a dizer lá no
no versículo 3 ou 4, ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Abençoado e abençoada de Deus, esse Deus que liberta, esse Deus que cuida, que supre as nossas necessidades, é um Deus que é presente em nossa vida, é um Deus que é presente, irmãos. Por mais que a gente erre, Deus sempre está se manifestando ao seu eleito, ao seu escolhido. E nós temos que tomar cuidado, porque muitas coisas nos distraem. E às vezes a gente perde a percepção e a sensibilidade do que Deus está fazendo em nossa vida. O que acontecia com o povo de Israel era isso: eles não eram sensíveis ao que Deus estava fazendo. E eu queria chamar a tua atenção nessa noite, abençoado. Deus quer que você seja sensível, tenha percepção. Peça a Deus que o Espírito dele te revele o que ele tem feito na sua vida. E eu tenho certeza que você vai ter motivos de se alegrar no Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força, amém? A alegria do Senhor é que nos sustenta, a alegria do Senhor é que nos coloca de pé, a alegria do Senhor é que nos faz caminhar. O Deus que cuida é o Deus que nos liberta, o Deus que cuida é o Deus que supre as nossas necessidades, e o Deus que cuida é o Deus que nos dá a vitória diante das guerras da vida. Moisés, ele faz o povo se lembrar de quando eles estavam caminhando, vieram dois reinos, duas nações contra Israel. Israel teve a vitória. Mas por que Israel teve a vitória? Porque eles eram bons na guerra? Não, irmãos. Eles tiveram a vitória porque Deus guerreou as suas guerras. Deus é que deu a vitória. Olha o que diz o texto aí, vamos ler esse texto, a gente já está chegando no final. Quando vieste a este lugar, versículo 7, de Deuteronômio 29, quando vieste a este lugar, Sihon, rei de Hesbom, e Og, rei de Bazã, nos saíram ao encontro, a peleja, e nós os ferimos, tomamos-lhes a terra, e a demos por herança aos Rubenitas, e aos Gaditas, e a meia tribo dos Manassesitas. Então, meia tribo de Manassés. O que ele está fazendo? Está lembrando, irmãos, presta atenção, eles vieram para a peleja contra a gente, vocês lembram da história, e Deus deu a vitória. Moisés estava com a mão erguida lá, e a vitória veio, amém? Não, lá foi contra os amalequitas, né? Mas Deus deu a vitória, eles venceram. Quem luta as nossas guerras é o Senhor, amém? A vingança não faz parte do povo de Deus, porque quem faz a justiça é o Senhor, irmãos. Eu vejo tantas pessoas magoadas e feridas por situações que acontecem, seja dentro da igreja e fora da igreja, e muitas vezes não estão em paz em seu coração, porque não compreenderam que a justiça não vem por nós, a justiça vem do Senhor. E eu queria dizer isso para você: esse Deus que cuida, esse Deus que liberta, esse Deus que supre as nossas necessidades, é o Deus que luta as nossas guerras. É o Deus que luta as nossas guerras. Eu queria chamar o Ministério de Louvor. Não sei se vocês prepararam algum louvor. Tem um louvor, eu acho que vocês têm cantado muito aqui na igreja, mas esse louvor, esses dias aí me pegou de jeito, que é a bondade de Deus. E eu queria que eles preparassem, se puder tocá-lo, será uma bênção. Então, irmãos, Moisés chama a atenção desse povo, e eu queria que você prestasse atenção nisso, só para a gente encerrar. Presta atenção no que eu vou te dizer agora. Se de repente você não guardou nada do que eu falei até agora, eu queria que você prestasse atenção nesse finalzinho.
Esse Deus que liberta, esse Deus que supre a necessidade, esse Deus que luta as nossas guerras, é um Deus que espera de cada um que faz parte do seu povo, que faz parte da sua igreja, um coração grato. Presta atenção no que eu vou te dizer. Um coração grato. Porque um coração grato, irmãos, preste atenção, um coração grato quer de alguma forma retribuir o bem que foi feito. Eu sei que por mais que a gente faça, nunca vai se comparar ao que Deus fez por nós. Mas se você ler todo o livro de Deuteronômio, você vai perceber, irmãos, que Moisés lembra ao povo o que Deus fez. E depois Moisés chega para o povo e diz assim: se firme na aliança, seja obediente ao Senhor, ande em conformidade com a palavra de Deus. E nesses 9 versículos aqui não foi diferente. Depois que Moisés lembra do que Deus fez pelo povo, olha o que Moisés diz no versículo 9: guardai, pois, a palavra desta aliança. Guardai, ou seja, guarda no coração, guarda na mente, porque só um coração grato ao que Deus fez é um coração que está disposto a guardar, que está disposto de alguma forma a querer viver uma vida de obediência, por mais que sabemos que não somos perfeitos e que não vamos conseguir viver perfeitamente perfeito, mas sabemos que nós vivemos por aquele que é perfeito, que é Cristo Jesus. Deus te ama, irmão. Deus é bom em todo tempo Deus é bom. Irmãos, Deus é bom. Não murmure, seja grato, seja grato. Seja grato pela tua família, seja grato pelo teu trabalho, seja grato pela tua igreja, seja grato. Guardai, pois, a palavra desta aliança. E aí ele diz: e cumpri-as, ou seja, guarde essa aliança, mas coloque ela em prática na sua vida. Coloque em prática. Jesus Cristo ensinou isso também lá no capítulo 7 de Mateus, no final do Sermão da Montanha. Ele diz que aquele que ouve as suas palavras e as pratica é como um homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Pode vir os ventos, as chuvas, os rios contra aquela casa e ela não vai cair. Por quê? Porque ele guardou a palavra e ele pratica esta palavra. Guardai, pois, as palavras desta aliança e cumpre esta palavra, para que prospere em tudo quanto fizerdes. Para que prospere em tudo quanto fizerdes. Deus te ama. Deus é bom. E Ele quer que você viva uma vida de gratidão ao que Ele já tem feito por você. Vamos louvar o Senhor. Todos os dias eu estou em tuas mãos, desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus.
doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, vivo na bondade de Deus. És fiel em todo o tempo, em todo o tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Vamos colocar de pé para cantar esse louvor, irmãos? Adora ao Senhor. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, vivo da bondade de Deus. És fiel em todo o tempo, em todo o tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Amém, irmãos? Eu não sei como é que está a sua vida, eu não sei pelo que você está passando neste momento, mas eu quero dizer isso para você: Deus te ama, irmãos. Deus te ama e Ele tem o melhor para a sua vida. Seja grato pelo que você tem e saiba que tudo aquilo que você necessita, Deus tem suprido. E Deus só espera de você um coração grato, um coração que tenta, glorificá-lo, tenta manifestar essa gratidão através da prática de sua palavra. Eu queria te convidar, se você quiser vir aqui à frente para eu orar por você, você pode vir, que eu vou estar orando por você. Pode vir que nós estaremos orando. De repente você está passando por alguma dificuldade, tem dificuldade de caminhar, não sei, ou você quer somente ser grato a Deus pelo que Ele é. Você pode vir aqui que eu vou orar por você. Pode vir, amém, glória a Deus, irmãos, amém, amém, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Venha, amém, glória a Deus, nós estaremos orando nesse momento. Tem um aviso aqui para fazer. O grupo Caminhando com Cristo, amanhã às 19 horas, na casa da Jane e do Silvan, tá bom? E você também que de repente quer bater um papo, conversar e receber uma oração, orar, junto com o nosso irmão Mateus. Mateus está convidando aí na sala do pastor. Você que de repente quer pedir uma oração, algo específico, o Mateus vai estar ali na sala do pastor, recebendo você e orando com você, tá bom? Fecha seus olhos, vamos orar. Ó Deus, louvado seja o teu nome.
O Senhor é um Deus bom. O Senhor nos ama de uma forma incondicional. O Senhor manifestou essa graça sobre a nossa vida, nos tirou lá do império das trevas. Louvado seja o Senhor. Ó Deus, obrigado pelo seu cuidado. O Senhor tem suprido as nossas necessidades. Louvado seja o Senhor. O Senhor tem guerreado as nossas guerras, e nós não temos palavras, ó Deus, para te agradecer. Ó Senhor, em gratidão, nós queremos viver uma vida para a glória do teu nome. Ó Deus, em gratidão, nós queremos lutar para viver uma vida em conformidade com a tua palavra. Ó Deus, e diante da tua santa presença, eu quero colocar a igreja de Tingui nas tuas mãos. Cada irmão, cada irmã, cada família aqui representada, Senhor. Ó Deus, tenha misericórdia, Senhor. Abençoe o pastor Januí, Senhor. Abençoe a casa dele, está de férias, Senhor. Abençoe o teu servo. Senhor, abençoe os presbíteros dessa igreja, suas famílias. Abençoe, Senhor, o trabalho do ano de 2023. Que possamos, Senhor, mesmo com todas as nossas limitações, Senhor, sermos instrumentos para a expansão do teu reino, para a pregação da tua palavra. Ó Deus eterno, usa-nos, ó Pai, para a glória do Senhor. Ó Deus, quero colocar nas tuas mãos a vida desses irmãos que vieram aqui na frente. Ó Deus, abençoa, encha-os do teu Santo Espírito, ó Pai. Capacita-os a cada dia, Senhor, naquilo que eles necessitam. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Guarda, proteja, livra do mal, Senhor, dê graça, dê unção, dê poder do Espírito Santo. É o que eu te peço em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu repreendo todo mal, Senhor, todo espírito maligno, toda força do inferno que queira se levantar, joga por terra, ó Deus, em nome de Jesus, e abençoe a nossa vida, Senhor, abençoe a nossa família, abençoe a nossa casa, Senhor, abençoe, Senhor, Tingui, aqui o bairro de Tingui, Senhor, abençoe Campo Grande, Senhor, abençoe o Rio de Janeiro, ó Deus, em nome de Jesus, abençoe o Brasil, Senhor, e que possamos viver uma vida para a glória do teu nome, em nome de Jesus que oramos. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, que as bênçãos, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus repouse sobre a sua vida, repouse sobre o seu lar, repouse sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e por todo sempre. Ide em paz, em nome de Jesus. Amém?